Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui outra vez para a gente continuar nosso estudo do livro Emmanuel. Hoje o capítulo 10, nós vamos começar agora, as pretensões católicas. Para que sejamos abençoados, intuídos e trazer uma energia muito boa, vamos acompanhar mentalmente a prece que nosso irmão Pérez vai fazer para nós agora. Nesse momento, vamos sintonizar aqui a energia dos bons espíritos, que a gente possa se entregar verdadeiramente para esse estudo, para que as boas intuições, os bons pensamentos cheguem a nós, para que a gente possa aprender, possamos sair daqui depois revigorados com a mensagem de Cristo, e lembrando sempre que na nossa vida, sempre tudo o que acontece tem um propósito. E a espiritualidade está aqui para nos provar isso. Que a gente possa ter paciência, discernimento e muita fé para pisarmos firmes no caminho da caridade. E Que assim seja. Paciência e discernimento, ele disse, é importante. Estamos aqui exatamente estudando para termos discernimento, sabermos realmente escolhermos, fazermos melhores escolhas nessa caminhada nossa evolutiva, que não é fácil. Somos provados a todo instante. A gente toma umas bordoadas que joga a gente no chão, joelho ralado, levanta. O bom mesmo quando tinha o mertiolate, né? Aquele que ardia. Hoje o mertiolate não faz nem efeito mais. Que passava na ferida e saia pulando. Mas é isso aí. Mas a vida é muito boa. E a gente, esse estudo do livro, Emmanuel, sempre lembrando que foi escrito na década de 30. O mundo era um outro mundo, o início. A igreja, naquele tempo ainda, tinha um poder quase que supremo sobre as pessoas. Lógico, as coisas estão evoluindo, mas mesmo assim ainda hoje, mesmo a Igreja Católica perdendo grande parte do seu poder, ainda é um poder, ainda usa-se praticamente o medo, o terror para segurar as pessoas. E na realidade nós sabemos, o Pedro falou de discernimento, e a gente só vai aprender a discernir quando nós formos livres para saber escolher. Sem ninguém, a gente analisa uma situação. Vamos procurar lógica, razão, bom senso, que serve para tudo isso na vida, independente de espírito ou não. Tudo aquilo que foge disso, você canaliza tudo isso que você faz numa força incrível, divina, que nós não conhecemos, mas é uma força que rege o ou os universos. Essa perfeição que tem o universo, tudo certinho, cada planeta na sua órbita, tudo certinho. Nada ocorre por acaso. Então a gente vai, a cada dia, a cada situação que a gente vai vivendo, olhando o passado e vê que realmente já houve progresso. Quando você pega uma obra dessa de 1937, que foi psicografada e canaliza para hoje, a gente vê que muita coisa. Mas ao mesmo tempo procura mostrar para a gente da importância de conhecer a doutrina espírita. Por quê? Porque ela abre o leque para nós vermos isso aqui tudo certinho que ocorreu, não com o intuito de atirar pedra, não, acho que todo mundo, todo o universo inteiro, cada pessoa, cada grupo está num nível evolutivo. Então às vezes precisa, ainda vai passando, as pessoas têm a bendita reencarnação que vem dando oportunidade para todos nós nos redimirmos em algum momento e irmos seguindo adiante. É a beleza. Então as 3 leis básicas é o que nos anima, né? Livre-arbítrio, né? Causa e efeito e reencarnação, que nos animam a seguir adiante, a verificar que o caminho é esse, sem nos apegarmos à ritualística, à hierarquia, essas coisas, nada. Tanto que a doutrina espírita, eu não gosto de falar religião espírita, eu falo doutrina espírita, que a doutrina serve para todas as pessoas. Por quê? Cuida da moral. Tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo, é a parte moral do Novo Testamento, exclusivamente para aqui. Porque a única coisa que modifica o homem é nós nos melhorarmos
moralmente falando, né? Então é isso que é importante. Então, conhecer a história das religiões, como estamos vendo agora, já estudamos no Caminho da Luz, agora Emmanuel, nós estamos vendo a caminhada que o mundo está chegando. Antigamente, quando começou a doutrina espírita no Brasil, lá em 1890, coisa assim, na Bahia começou, né? Os espíritas eram estigmatizados. Você falava que espírita era uma coisa, era alijados da sociedade praticamente. Macumbeiro, misturava com tudo. E na realidade, na época da doutrina espírita, mesmo das cidades pequenas, era mais ritualística mesmo, quer dizer, mais fenômeno só, era só mesa de comunicações. E ali as pessoas não estudavam, tinha muita gente bem intencionada, mas a maioria veio chegando e foi agregando, quase com o secretismo mesmo, que a Umbanda tem, que é o catolicismo com o mediunismo. O espiritismo também, em certo momento, aquele era realmente só a mesa que é onde fazia as comunicações, muito pouco o evangelho e pouco estudo. Mas tudo isso Kardec já previu, ia ter as várias fases da doutrina espírita, ia chegar o ponto do espetáculo, do conhecimento, tudo, e ia chegar uma hora do estudo. E isso chegou, graças a Deus chegou no momento certo. Então, no final do século XX, os centros já foram modificando, quer dizer, foram praticamente 100 anos dessa caminhada. Em termos de espaço, de tempo, pode ser muito na Terra, mas 100 anos para a espiritualidade é muito pouco, né? Então foi chegando e a gente foi devagarzinho, a gente foi assimilando, porque a melhor coisa que a gente tem que fazer é isso, assimilar devagarzinho. Como? Para se viciar em algo negativo, é devagar, que você vicia na droga, na bebida, no cigarro e outras tantas coisas, é devagar, é uma constância. Também para você tirar, limpar, existe também firmeza e constância também, paciência para você ter discernimento. Muito bem lembrado, está brilhantando agora para nós a prece que o Ferguson fez a respeito da paciência e do discernimento, porque é essa a importância desse discernimento, que é esse o trabalho nosso, de saber discernir. Então a gente não tem que deixar a dor bater na nossa porta, nós temos que falar dessa, discernir antes que ela bata. Não vai bater, por quê? Porque eu vou me modificar. Porque se eu me modificar, se eu não conseguir eliminar totalmente a dor, eu vou atenuar, ela não vai ser tão bruta como seria. E aí a gente vai aprendendo devagarzinho, pelo discernimento, que é o melhor método de aprendizado que existe, aprender a discernir. E conhecendo essa história para cá, lá o Patrasmente, como dizia o Dorico Paraguaçu, o Patrasmente é muito importante para a gente ver como que era a força terrível que era a igreja. Se um padre erguesse a mão, eu quando era molequinho, faz muito tempo, se ele falasse assim, eu vou excomungar, meu Deus do céu, a pessoa ia sair e podia suicidar, porque ela estava excomungada, ela estava com aquele medo, aquele terror. Se você não comungasse, não fizesse isso, tinha só terror. E era exatamente isso que ele está falando, as pretensões de domínio. Por quê? Porque a Igreja Católica foi realmente assumida pelo corporativismo do Estado, então ficou uma estrutura imperial, podemos dizer assim, que mandava, fazia, tinha tudo e tinha um poder de vida e de morte sobre as pessoas. Como diz a Santa Inquisição, né? Colocaram até a Santa para ver o absurdo que é a Inquisição, que matava, condenava, bania, fazia tudo isso aí em nome de Deus, né? Então, acompanhando essa evolução, desde as cruzadas, desde Constantino, quando Constantino viu que o negócio era bom, vamos segurar para nós aqui. E aí aqueles que eram perseguidos passaram a ser perseguidores também. Por quê? Porque o Estado falou, tem que ser desse jeito agora, acabou. Não dá tempo. Tem alguém? Fecha. Eu vou lá. Pode fechar. Não, já fechou. Beleza, acontece. Que bom. Desculpa, pessoal, aqui é a nossa... Nós não temos um controle remoto para fechar a porta aqui nessa casa. Então, gente, é isso que acontece. A gente vem vindo, estamos a nossa evolução. Quando nós tiramos um dia da semana, numa tarde, para vir estudar
doutrina espírita, tirando, saindo dos nossos afazeres, uns estão de férias, outros chegam, devagarzinho. É algo, em tempos anteriores, inimaginável. Você estudar. E hoje nós temos estudos aqui, né? Na quinta, 2 estudos na quinta, um na sexta e outro na terça, noturna. É fantástico. Infelizmente as pessoas não Mas não tem importância. Se tiver uma pessoa, está ótimo. acho que as Está pessoas rendendo não fruto. sabem. Está rendendo fruto. Eles não conseguiram ainda Não. conscientizar como é produtivo e tal no estudo que tem dessa. Porque o estudo é isso aqui, é interação. A gente conversa, cada um dá a sua ideia e vamos abrilhantando e vamos fazendo. É isso que é importante. O resto vem por acréscimo. Mas, devagar, não se preocupe. Eu acho que eu nunca me preocupei com quantidade. Eu gosto muito de qualidade. Não adianta nada, muitas pessoas vêm aqui, assistem a maravilha, tomam o passo, eu agora vou ser o espírita. Nesses quase 30 anos aqui, conheço o eleitorado. É o fogo de palha, vai some. Mas cada um está no seu estágio evolutivo. Quem somos nós para cobrar? Quanto tempo aconteceu para que a gente chegasse nesse pé também? De Então, repente já foi assim também, né? com certeza fomos. Fomos despertados no momento nosso, de cada um. Cada um tem o seu momento de despertar. Não pode generalizar. Não pode cobrar as pessoas. Não. Aquilo que elas não estão capacitadas ainda para assumir. Não adianta. Para ter uma coisa forçada, não. Tudo que se força não é legal. Eu tenho que estudar. Não. Eu vou estudar. Eu tenho que ir no centro hoje. Então, meu pai, não tem nada do teu pai, tá, mas eu vou no centro porque eu quero aprender, quero fazer palestra, vou tomar água fluida, vou tomar um passo e vou sair renovado com novos propósitos. Esse é o objetivo. A partir do momento que tem uma foice segurando, empurrando, uma espada, vai, acabou. Então a gente tem que ter isso. Então, tudo isso que eu falei para fazer esse paralelo da década de 30 para agora e da atualidade, com toda a melhora que teve, a atualidade ainda existe o poder ainda em cima da igreja. Nós vamos ouvir agora o primeiro tópico que a Elisângela vai ler para a gente. As pretensões católicas. Acha possível e, sobretudo, conveniente que a Igreja volte a sagrar o chefe do Estado do Brasil? Em caso afirmativo, a qual igreja caberia essa função? Deverá o poder da República receber a sagração de todos os cultos? As perguntas acima revelam o assunto palpitante dos interesses inferiores da Igreja de Roma na América do Sul. Mormente no Brasil, segundo as nossas considerações em anterior comunicado. Motivam-nas algumas declarações feitas ultimamente por um padre católico, considerado a origem divina do poder sobre a terra, tentando reconduzir o Estado às antigas bases absolutistas e teocráticas. Decididamente, a Igreja não esconde o seu propósito de escravizar ainda as consciências humanas e com seus contínuos pruridos de hegemonia sobre todos os outros cultos, revela suas fundas saudades do Santo Ofício para algemar o pensamento dos homens, as enxoviam dos seus interesses. Em pleno século XX, fala-se na necessidade de se delatarem os crimes dos pais, dos esposos, dos irmãos. Preconiza-se devassa das instituições, dos lares e das consciências. Não será surpresa para ninguém se os padres católicos exumarem amanhã das cinzas da Idade Média para os dias que correm o célebre livro das taxas do tempo do Leão X e que todos os preços do perdão para os crimes humanos serão estipulados. Olha para vocês verem, isso aí é década de 30, para a gente entender realmente a esse respeito. Sagrado, porque antigamente
quem sagrava os presidentes, tudo era a igreja. Quando elegia, no dia da posse, sagrava-se o presidente, a igreja. Como sagraram tantos déspotas que a igreja pôs a mão em cima, imperadores, ficava. Então isso aqui, ele está lançando um libelo contra isso aí. Até quando? Por que a igreja católica? Por que os outros cultos não? Ele está falando aqui, né? Por quê? Origem divina de poder sobre a terra. Era um fato mesmo, considerando a origem divina de poder sobre a terra, tentando reconduzir o Estado às antigas práticas absolutistas e teocráticas. Olha o que é. Aí você analisa, gente. Jesus, o Cristo, tudo que ele falou, modificaram. Ele não tinha nada disso, não tinha formalismo nenhum. Qual a máxima de Jesus? Faça ao próximo o que eu gostaria que fosse para você. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então são coisas simples. Nada. Ele não criou nada. Saía numa igreja, como grandes iluminados, né? Buda não criou o budismo, Cristo não criou o cristianismo. Foi tudo ideia dos homens. Então, tem a necessidade. Por isso que eu disse no começo que eu acho que a doutrina espírita é doutrina por isso, porque é algo que muda o interior nosso, que nos faz conviver harmonicamente com todas as pessoas. Não julgamos ninguém, credo nenhum, crença nenhuma, religião nenhuma, não, porque sabemos que cada um está no seu nível evolutivo, calma, e que cada um é responsável pelos seus atos, acabou, e que cada um tem o seu momento de start, opa, que todos nós tivemos, aquelas perguntas que não tínhamos resposta, todos nós. Por que isso? Mas por quê? Por quê? Para quê? E é aí que a gente vai fazendo, isso aí que a gente vai crescendo devagarzinho e vamos chegando em frente. E na época, então, a igreja não esconde o seu propósito de escravizar ainda as consciências humanas com seus continuados pruridos de hegemonia sobre todos os outros cultos. Hoje já não tem mais isso, a igreja. O cristianismo está totalmente dividido. Hoje, a parte dos evangélicos, dos protestantes, estão praticamente pau a pau com a igreja. Antigamente não, era o próprio protestante era excomungado pelos católicos, em nome de Jesus. Só o catolicismo era aceito. Para ele só. Aí que chega num ponto que eu vou parar um minutinho aqui e vou dizer o absurdo que a igreja falava, que eu achei lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que vale a pena a gente ilustrar a respeito desse poder. O que diz lá? Fora da igreja não há salvação. É, sim. Olha para vocês verem. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, a todos, indiferente de crença de tudo. O dogma fora da igreja na salvação, que era até pouco, na época deles, foi escrito esse livro, era um dogma da igreja. Só se salvava quem fosse católico. Era um fato corriqueiro. Quem não fosse estava condenado. Então, olha você ver que Kardec, 1800 e pouco, escreveu aqui. Até século XIX, passou-se o século XX quase totalmente inteiro ainda com esse dogma. Era um dogma da igreja. Fora da igreja não há salvação. E que aí que vem o discernimento para dizer, mas como que Deus vai privilegiar só um grupinho? Diz. Eu ainda, quando eu estava com essas indagações, mas por que? Será que dá certo? Uma das últimas vezes que eu fui na igreja católica, eu ouvi, parecido com isso, eu ouvi que cristão que não dá o dízimo não é cristão. Mas aí você chega em Jesus e fala, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que quer dizer isso? Pois é. As coisas da terra é da terra, não tem nada a ver. Ó, pra vocês verem. Então, né, 2000, sei lá, 17, 18, hoje, ainda se vende fala uma indulgências ideia parecida. tal qual Lutero brigou com o Papa. Hoje vem do mesmo jeito.
os pentecostais aí vendem, a igreja vende, do mesmo jeito. Quer dizer, as encarnações estão vindo devagarzinho, muita coisa está mudando. Hoje as pessoas espiritualistas já têm uma ideia independente. Hoje você vê uma pesquisa, se você fizer uma pesquisa entre os católicos, tem certeza que mais de 70% acreditam em reencarnação. Nossa, eu tenho tantas amigas que são católicas e já leram livros espíritas, tem uma admiração pelo espiritismo. Eu tenho uma vizinha, A Fátima. sabe? Ela tem uma admiração muito grande pelo espiritismo. Ela já falou para mim, eu acho tão legal, tão bonito as coisas que você põe no espiritismo. Eu acredito que naquilo ela fala assim, só que ela é católica. Deixa ser católica, mas isso aí vai facilitar, eu penso assim, vai facilitar quando ela desencarnar, ela vai ser Mariana, eu estava assim. Mas que bom! Fala isso do povo. É a sementinha dela que tá ali, né? O povo desencarnar, eles vão falar assim, está certo. Vai quase ficar para fora. Mas a gente não pode forçar, porque é o que eu disse, cada um tem sua hora, né? Cada um, não adianta você impor algo, não. Você tem que discernir e escolher, né? Então isso aqui, fora da salvação, se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da fé, fé comum a todas as religiões, mas sobre uma fé especial em dogmas particulares. Então você tem que, é particular da igreja, como um método de pressão e de terror. Você vai sair, você está condenada ao inferno eterno. Você tem que ir na santa, amada igreja. E aí? Se você não é meu amigo, você é meu inimigo. Mas por quê? Porque quanto mais inculta é a população, mais fácil é dominada. Com certeza. Não tenha dúvida, em todos os pontos. Religiosos, políticos, tudo. Quanto mais as pessoas ficarem longe dos livros, mais fácil de ser manipulado por aqueles ditos, né, sábios, entre aspas. Então é isso que é importante. Por isso que hoje Kardec já previu certinho essas fases da doutrina para chegar na hora do estudo, que é o estudo sim que vai chegar naquilo que João lá no Evangelho dele fala: conhecereis a verdade vos libertará. Que aqui fala também, fora da verdade não há salvação. É isso que a gente está aqui, né? Então é isso aí, e é exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, divide-os. Então, você não é católico, mas é cristão? Não, você não tem salvação, não. Jesus não serve nada. Você pode falar, dá o que dá, já vai para o tacho fervendo. Então, e aí, como é que fica, gente? Alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos desse mundo, desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, separa-os até no campo do repouso. Olha para você ver. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Mas é verdade. Então isso aí, gente, está no capítulo 14, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está mais completo lá. Eu tirei só esse pedacinho aqui para a gente ver que isso aí também era um fato de, ao invés, como diz Kardec, fala, de unir as pessoas no ideal de melhor, dividir, sectário. Como está aquela terrível briga que começou com as cruzadas lá, de tomar um lugar onde Jesus nasceu, vai lá, um toma, o outro vai lá que o Maomé que mandou, e vai, deu no que deu até hoje. E está rendendo frutos negativos até hoje, por causa de terra, de poder temporal. É isso, gente, que nós estamos agora nesse período de transição planetária, de mudança de patamar, de consciência. É consciência, mudança de consciência, tem que pensar nisso, transição de consciência. Nossa consciência tem que modificar, porque aí que vai melhor fazer a transição é quando nós começamos a pensar positivo, pensar com gratidão, entender essa conexão que temos com o divino, que somos partes dele, e vai moderando os nossos impulsos negativos devagarzinho,
até eliminá-los, um dia vai eliminar, mas já vai moderando. Isso aí é um trabalho do dia a dia, então não tem prazo para terminar a transição, não. A transição é pessoal, a minha transição pode terminar antes, a sua terminar antes da minha, por quê? Porque o meu estado de consciência vai estar diferente, já vou estar no outro patamar. Nada me atrai, aquele que já elevou a consciência, as coisas da dimensão nossa não atrai mais, já não faz mais sentido nenhum. E assim, devagarzinho, começa com 1, com 2, as energias vão se unindo, as boas energias, e a transformação vai ocorrer de uma forma natural. Lógico, tem as convulsões naturais do planeta, físicas, que vão ocorrer, isso sempre ocorreram, não é tragédia nenhuma para a gente pensar que só agora. Quantas eras nós estudamos lá na Gênesis, que mudava, veio tanto de plantas, de animais, sumiu tudo, veio outro tipo, e assim vai indo. Isso aí faz parte da nossa evolução também, então vamos passar. Agora, se nós já tivermos essa cabeça boa, é muito interessante. Então, essa separação do Estado da igreja é fundamental. A igreja, nós temos que formar pessoas de nível fraterno bom para que sejam bons dirigentes. Enquanto nós não fizermos isso, vamos patinar ainda. Porque os governantes do mundo são um reflexo de quem os pôs lá. Não adianta reclamar, vamos fazer a nossa parte, é reflexo. Então, isso aí só vai mudar quando a consciência minha, o meu exemplo, o seu, vai motivando as pessoas, temos um discernimento para ver uma notícia e analisar, ela está puxando para onde? Para o gato ou para a sardinha? Vamos ver, e fazer a nossa opinião, usando os 3 princípios básicos que a doutrina ensina para nós: razão, lógica e bom senso. Acho que a gente, quando tem esse discernimento, você percebe nitidamente, né, a segunda intenção naquilo que segunda, terceira e quarta intenções. Coisa que antes a gente não percebia, né? Você só assimilava, acabou. Tá dando, você recebe, tá dando, você recebe. Tô com a língua enrolada. E agora a gente vê assim, você consegue separar. Exatamente. É isso que a gente tem que colocar. A gente tem que pensar, estimular o autoconhecimento para que nós consigamos pensar coisas nossas dentro de uma lógica, dentro daquilo que fundamenta a nossa existência, que é o caminho da evolução espiritual. Porque tudo aqui é passageiro. Tudo aqui não adianta. Então, apego você não. Eu vi uma definição fantástica já desse. Apego não é você não ter coisas, é não deixar as coisas terem você. E eu achei perfeito. Você não pode deixar o material tomar conta de você. É verdade. Então, nada impede você ter alguma coisa, mas desde que ela não tome conta de você. Então, é isso que a vida faz. Esse é o nosso trabalho. Então, essa evolução, essa mistura, Margot, lê para nós a segunda parte, o 10.1, o culto religioso e o Estado. 10.1, o culto religioso e o Estado. A evolução dos códigos políticos da América do Sul deveriam merecer mais respeito por parte dos elementos que se acham sob as ordens do Vaticano. Falar-se em sagração do chefe do Estado pela Igreja Romana, aliando o direito divino às obrigações políticas, depois de tantas conquistas sociais da República, seria quase uma infantilidade, se isso não representasse algo de perigoso para os próprios códigos de natureza política do país. Nenhum culto que se prenda a Deus pela devoção e por determinados deveres religiosos tem o direito de interferir nos movimentos transitórios do Estado, como este último não tem o direito de intervir na vida privada da personalidade, em matéria de gostos, de sentimentos e de consciência, segundo as velhas fórmulas do liberalismo. Há muito tempo, os fenômenos do progresso político dos povos proscrevem
essas nefastas influências religiosas sobre a política administrativa das coletividades. Então, a Constituição nossa de 1891, né, da República, né, já determinou a ruptura das relações entre Igreja e Estado e levou o Estado brasileiro ao status, né, de Estado moderno e laico sob o ponto de vista jurídico constitucional, que é o certo, realmente, não permitindo qualquer ingerência religiosa no espaço público, em especial no poder político. Paulatinamente, o que houve foi a superação de um Estado legitimado pelo discurso e pelas práticas religiosas, em função de um Estado regido pelo direito racionalmente legislado. No papel, maravilha, né? Contudo, do ponto de vista das relações sociais, a situação se faz mais complexa, pois as transformações sociais ocorridas no plano jurídico constitucional não refletiram mudanças imediatas nas relações sociais que até então era constituída sob o regime do padroado. Esse é o padre que mandava em tudo, o bispo que mandava, que ajudava. Padroado, regime do padroado. A hierarquia da igreja. O que é o padroado? É uma expressão prática do colonialismo em termos de instituições religiosas, na medida em que conferia à coroa o direito de arrecadar e de redistribuir os dízimos devidos à igreja e indicar os ocupantes de todos os cargos eclesiásticos, inclusive os infra-episcopais, abaixo das coisas ali, o padre, esse padre que vai para lá. O chefe político fala, não, esse padre está me enchendo o saco, não quero ele aqui não, vai embora. E a igreja, o político mandava e a igreja, então é isso aí, essa política aí vigorou no Brasil por 400 anos, durante o Brasil colônia e o Império. Então, veio exatamente, mas mesmo assim, sendo separada a igreja do Estado, nós que vivemos, né? Isso aqui foi no século XIX, século XX ainda, quer queira, quer não, ainda hoje, o bispo aqui é uma autoridade que vai, chama-se qualquer coisa pública, o bispo vai junto, então ainda tem esse respeito, essa coisa. Mas por que não chama o bispo do Edir Macedo também lá então, que é a mesma coisa? Por quê? Então, é a pompa, né? A veste, a púrpura. Tem troca de comando lá no exército ou na polícia, que troca o comandante, o bispo é convidado, o bispo, o prefeito. Mas por que só o bispo? O presidente é convidado. Agora eu pergunto, por que só o bispo é religião? Por quê? Quer dizer, na realidade, foi só pro forma, né, que separou a igreja do... Tirou só o padroado, só de esse poder, mas a influência continua. Você acha que um bispo pega o telefone, pede para o prefeito alguma coisa, não vai ser atendido? Manda o Zé das Couves ligar lá para ver se vai. Mente o que eu sei? Não, eu sou da igreja retangular de Patrato, que lá não sei. Nem atende, Nem atende. Online. Não atende. Tem que fazer a ficha online. Vai para a ouvidoria, conversa lá. Agora, se o bispo liga para lá, vai mandar para a ouvidoria? Não vai. Ainda isso aí. Por isso, gente, a liberdade de consciência é a coisa mais fantástica que existe. Você ser livre, sabendo da sua responsabilidade, que é o legal, né? Então a minha liberdade vai até quando começa a ser. Você falou isso de liberdade? Eu sempre falo do Marx fazia ele disse que achava uma pretensão o bispo fazer assim, o povo Beijar o anel. Ele falou, não faço isso. Nunca fez, levava cada cutucão de pai e mãe, porque passava e ia. Infelizmente, eu quando era criança beijei, viu? A mão. Ele saía pelas regiões e falava, aqui. Que ele pensa que é estendendo por eu beijando a mão. Ele nunca beijou. E quando foi crismado ainda tinha não sei, quando eu fui crismado, né, eu tinha 7 anos, 8 anos, sei lá, o bispo andava com tapa no rosto, tapinha.
É assim mesmo. Dava tapinha? Dava tapa no rosto. Depois de tudo dar tudo. Depois tinha que Tem beijar. também, me fez eu lembrar de uma história. A minha sogra, ela era ministra da Eucaristia, né? Então estava bem atenta às coisas lá de dentro. E aí tinha lá na hora da comunhão, o padre lavava a mão ali e tal, passava um pouco aquela bacia, estava ali, o povo passava lá, lavava a mão, aí um dia eu perguntei para minha sogra, né, se aquela água lá era benta, né, na época. Não, sogra que o Paulo lava a mão. E o povo todo lá, fazendo nome do pai, pegando a água. Então, isso aí, aqui Emmanuel cutuca as pessoas. Né? Até eu vou ler esse trechinho dele aqui para fechar. Ele cutuca, ó. Nenhum culto que se prenda a Deus pela devoção e por determinados deveres religiosos tem o direito de interferir nos movimentos transitórios do Estado, como este último não tem o direito de intervir na vida privada da personalidade em matéria de gosto, de sentimento e de consciência, segundo as velhas formas do liberalismo. É isso aí. Um depende do outro. São harmônicos, tudo bem, mas vamos seguir cada um seguindo a sua caminhada. Então, gente, nós estamos evoluindo, não tenho dúvida disso. Porque se tiver uma pessoa só, né? Estou falando, aquela prece de Jesus, quando eu tiver 2 ou mais pessoas em meu nome, lá eu estarei. Então, quando você é um grupo que se harmonize, que se vibre com essa energia boa que a gente está aqui, que aqui quando faz aqui, assim, nem precisa passe para a gente tomar passe, porque só isso aqui já tá nos energizando, porque a turma está aqui também, né, nos ajudando, e é isso que é interessante, para a gente verificar que vale a pena a gente tolher um pouquinho, tanto prazer que nos leva aí fora, tanto prazeres fáceis. Não estou falando para abominar, não, porque a gente é imperfeito ainda. Não é deixar de tomar uma cervejinha, não, de vez em quando com esse calorzinho. Mas, tudo bem. Quer comer um churrasquinho ainda? Você gosta da carne? Coma, sem problema. Agora, você não vai fazer isso aí, criar uma obrigação todo dia você tomar uma dúzia de cerveja, aí já não almoçou. E uma vitela por dia também, então ele não pá também, né? Aí complica. Então aí já passou do limite, né? Do bom senso. Olha as 3 coisas: bom senso, lógica, e isso aí que eu falo, razão. A gente tem que ver isso na vida. Se a gente pautar a vida da gente nisso, vamos em frente. Então, olha como é gostoso a gente estudar a história aqui. Isso aqui é história. Praticamente a gente está vendo o que é, com o perigo de uma religião fundamentalista que nós estamos vendo hoje. O fundamentalismo muçulmano, o fundamentalismo judaico, isso aí não pode ser desse jeito. Está indo contra todos os princípios. Como você vai matar, você pôr uma pessoa para suicidar cheio de bomba aqui, para chegar no céu, para ter as 70 virgens lá? O que você vai fazer com 70 virgens no mundo espiritual? Não dá nem conta. Pelo amor de Deus, gente, lá não tem físico, não tem mais, para que isso? Que ilusão. E matar, assassinar, matar criancinha, matar outros, tá bom. Gente, é o final. Estamos no final, não, da mudança. Porque essas pessoas que fazem isso, com certeza, aqui não ficam mais. Não ficam mais. É a purificação que está chegando devagarzinho. E isso que a gente tem. A gente fica com raiva no trânsito, às vezes, puxa, a gente, né? Mas você fala, hoje eu falo. Antes eu xingava, eu falava, filho de Deus, não faz isso não. Abençoado. Abençoado, abençoado. Abençoado. Ai, com Deus. Como diz o Marcelo, vai na fé, meu filho. Vai na fé dele, é muito adoro. Vai na fé. Ele falou abençoado. Margarete, lê para nós o último aí. É o 10.2, sempre com César. 10.2, sempre com César. Já o próprio Cristo asseverava nas suas divinas lições: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas a Igreja Católica Romana jamais ocultou sua preferência pela amizade de César. Perfeito. Os tempos apostólicos que ainda iluminam o coração da humanidade sofredora
Até os tempos modernos, pela sua união com o Evangelho, foram muito curtos. Não tardou que a organização dos bispos romanos preponderasse sobre todos os núcleos do verdadeiro cristianismo, sufocando-os com suas forças temporais. Inventaram-se todas as novidades para o ideal de simplicidade e pureza de Jesus. E, desde épocas remotas, o catolicismo é bem o retrato do farisaísmo dos tempos judaicos, que conduziu o Divino Mestre à crucificação. Amiga dos poderosos em todos os tempos, bastilha do pensamento livre da humanidade, que tentou a civilização cristã. É talvez por esse motivo que a Igreja, pela voz dos seus teólogos mais eminentes, procurou sempre revestir o poder transitório dos felizes da terra com um caráter de divindade. Batida pela demagogia cética de todos os filósofos e cientistas que seguiram no luminoso caminho das concepções liberais, retirada da sua posição de opressora para se transformar em instrumento humilde de outros opressores das criaturas humanas. A Igreja, na sua assombrosa capacidade de adaptação, esperou pacientemente outras oportunidades para a reaquisição dos seus poderes e de suas tiranias, e as encontrou dentro da mística do Estado totalitário. É exatamente isso. Aqui, a época, aqui o Estado totalitário da Mussolini, Franco, Salazar, Portugal, Franco, tudo isso aí é Estado totalitário, que a Igreja ficou junto. A gente vê isso aí, né? Então, entre os séculos XI e o século XIII, a Igreja viveu diversas crises e mudanças. Contra a concentração dos poderes materiais da Igreja, surgiram, por exemplo, vários movimentos que questionavam alguns dogmas cristãos, e por isso eram considerados heréticos. Os cátaros, tem um livro sobre os cátaros fantástico, não? Os cátaros, Os a cátaros. mensagem esquecida. Mensagem esquecida. Foi eu no Correio. Exatamente. É um livro fantástico. Esse outro, Patarinos, eu não conheço, esses hereges que foi criado na igreja. A gente precisa até, anota aí para vocês verem o que é isso aí, para a gente ver o que seria esses Patarinos. Como é que chama? Patarinos. PA. P-A-T-I-P-A-T-A-R-I-N-O-S. Patarinos. Entre outros, que condenavam a riqueza da igreja e não se submetiam à autoridade do Papa. Os hereges foram combatidos com extrema violência pela Igreja Católica, principalmente para o Tribunal do Santo Ofício, igual a Inquisição, chamava de Tribunal do Santo Ofício, no século XII começou, e foi até o século quase XIX, com a Inquisição Espanhola, em 1800 por aí, absurdo, que e os julgamentos chamavam Inquisição do Santo Ofício. Então isso aí para a gente ver que ainda nós saímos dessa parte de terror da igreja ainda, mas ela fala aqui que ela deixou desse terror e começa a instrumento humilde de outros opressores, pequenininho, de criança, de transformar em instrumento humilde de outros opressores das criaturas humanas. A igreja, na sua assombrosa capacidade de adaptação, esperou pacientemente outras oportunidades para a requisição dos seus poderes e de suas tiranias, e as encontrou dentro da mística do Estado totalitário. E aí está, sempre procurando estar de bem com quem está no poder, lamentavelmente. Mesmo que o poder seja totalitário. Mesmo, inclusive. Principalmente. Inclusive. Então isso Por aí. isso que fala aqui, né? Mas a Igreja Católica Romana jamais ocultou sua preferência pela amizade. A amizade do César, exatamente. Exatamente. O que é ser César? É a parte financeira mesmo, né? Poder também.
Tem até esse pedaço, né? Não tardou que a organização dos bispos romanos preponderasse sobre todos os núcleos do verdadeiro cristianismo, sufocando-os com suas forças temporais. Quer dizer, tudo aqui da pureza do Evangelho de Cristo, aquela beleza que, né, os apóstolos falavam, contavam as histórias, as parábolas, e as pessoas eram fraternas, umas se ajudavam mesmo as outras, coisa fantástica. Morriam, iam para as catacumbas, escondido, o peixe era o sinal do cristianismo, e aquela fé viva, vibrante, iam para as feras cantando, e a energia era tão boa que não sentiam sendo esmagadas pelas feras famintas, pelas espadas. Então tudo isso aí é uma coisa fantástica. Agora, sempre com César, minha filha, isso aí é um fato. Não tem uma música, se não me engano, do Raul Seixas, né? Tem que pagar para nascer, pagar para morrer, tem que pagar para tudo, não tem? Não, mas basicamente isso. Então, é as coisas que a gente vai pensando, analisando, e cada vez mais, quando nós colocamos a doutrina não como assim, eu acho muito errado também a gente falar, nós não podemos ter que correr do fanatismo, pelo amor de Deus, porque o espírita fanático também é terrível. Ele não aceita a ideia de ninguém que impor. Isso não existe, isso não é espírita, isso aí não dá certo. Você, quando alguém te pergunta, você responde, a pessoa retruca, fala, é a minha opinião, e não vamos levar em frente. Respeita a sua, eu respeito a sua, você respeita a minha. Não precisa brigar. Não tem necessidade disso, né? Agora, perguntas, o que você acha? A opinião é essa. Agora, aceita quem quer. Aceita. Porque todo mundo tem o seu momento. Não tenha dúvida disso. Então, essa é a historinha de hoje que nós vimos. Emmanuel trouxe para nós, do final da década de 30, né? Já antes da Segunda Guerra, antes da Guerra da Coreia, né? E já tinha ocorrido a Revolução Russa de 1917, mas eu não sei se a de Mao Tse-tung já tinha ocorrido também, não sei. Foram 70 milhões, não tenho essa ideia. Mas as coisas estão indo e nós estamos seguindo adiante. Olha, vamos fazer a nossa parte. Preocupe-se o mínimo possível com notícias que joguem negatividade na nossa vida. Não é ficar alheio, mas saber discernir. Desde que, eu tenho que ver o jornal hoje das 8, das 7. Calma. Vai passar uma conversa boa depois você fica sabendo coisas, você vai ver, entra na internet, escolhe o que você vê. Eu não quero ouvir ninguém, eu quero ver o que está escrito lá. Isso aqui é bom? Eu abro o folheto, tá bom. Novela, eu tenho que ver a novela, não posso ir no centro que tem novela, eu posso ir no estudo que a novela hoje é o final, o João vai matar a Maria vai ver. O que é isso, gente? Mas a gente não vê isso? Lamentavelmente. Isso chama-se lavagem cerebral. Quanto mais as pessoas se apegam nessas coisas materiais, essas bobeiras que não levam a nada, que só deteriora a família, a sociedade, tudo, ensina tudo que não presta. Subliminarmente, vai colocando aquilo, a criancinha vai, mas lá faz normal, eu vou fazer. Lá não fala nada, é tudo subliminar. Aí que é o perigo. De tanto mostrar algo ali, de tanta mentira sendo colocada, torna-se verdade. Torna-se natural uma coisa que é um absurdo, torna-se natural. Lamentavelmente. Por isso, discernimento. Gostei, viu? Palavra do dia. Foi o prato do dia para nós, que o Perto trouxe para nós. Isso é muito importante. Alguém quer acrescentar? Perto alguma coisa? Essa frase que eu achei pesada. O catolicismo é bem o retrato do farisaísmo dos tempos judaicos que conduziu Jesus à crucificação. Quer dizer, estamos mandando ele de novo, né? É lamentável, né, que a gente tenha feito isso aí. É tudo parecido, né? A história se repete, né? Que o homem não mudou nada. Então, deveria mudar, né? Porque quantas encarnações nós já tivemos para chegar no pé que estamos hoje? Então, algum autor, já falei aqui, que já falou para a gente, quando a gente chega agora na doutrina espírita, nesse discernimento, a semente foi plantada em 2 ou 3 encarnações, para ser frutificada agora. Então, nada é de assim, varinha de condão.
Então, se nós estamos agora, é que não tem retrocesso mais, não tem como. Nem que você queira retroceder, você não vai conseguir, porque a consciência tua vai te pesar tanto que você não consegue. E você vai ver o resultado, o efeito chega mesmo, não tem como. Então, agora nós estamos imunes, estamos vacinados contra retrocesso. Podemos ficar na minha, não vou parar, mas retroceder não dá mais, né? Então, é isso que é importante. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Geraldo? Margarete? Pai, você mencionou aí sobre a questão do conhecimento, né? Conhecimento você está no intermeio dos comentários. Aí ontem alguém mandou um vídeo para mim que era do Albert Einstein, né? Ele falando que ele acreditava em Deus, né? Deus para ele era o principal de tudo, mas não esse Deus que é a igreja. O Deus de Spinoza que ele fala. Exatamente. O Deus de Spinoza. Aí depois veio o relato, né, o que era o Deus para Spinoza, né? Baruch Spinoza é filósofo lá do século XVII, né? 600 meados do século XVII. Aí ele explicando lá que o Deus que ele respeitava e etc e tal, o Deus que era o Deus do mundo, do universo, inclusive, né? Não era o Deus que a igreja, exatamente, né, enquadra ali. Humanizaram Deus, né? Patenteou. O velhinho barbudo com Eles patentearam Deus e eles oferecem a parte de Deus que eles quiserem. Né? Isso aí é fantástico, você do Einstein. Deus de Spinoza. Tanto Spinoza quanto a maioria dos filósofos, né, eram considerados ateus. Sim. E na verdade eles não eram ateus. Eram considerados hereges até. Se a gente for. Por que eles não foram parar também na fogueira da Inquisição lá, não foram, né, condenados pelo Tribunal do Santo Ofício? Porque eram conhecidos, aí, né, ia repercutir mal para a igreja, talvez. Os cientistas, todos, até hoje, né? A igreja fala assim, o cientista é ateu, o cientista são vistos como um tá mal que precisa Deus, ser cortado, né? Então, por isso, né, é contra o conhecimento, né? Ou seja, a ciência foi atrasada durante quantos tempos? Exemplo maior é o Galileu, né? Então, gente. O Galileu foi condenado, por quê? Porque hoje o que as escolas ensinam passou por Galileu, passou por... Né? Só para ilustrar o que você de Spinoza, vou ler aqui o que é o Deus que Spinoza fala para a gente ver. Assim sendo, segundo Spinoza, Deus é aquilo que existe por si só, e por mais nada é determinado a existir. E todo mundo ou tudo aquilo que existe, existe em Deus, e é parte essencial de Deus, ou seja, Deus é tudo e tudo é Deus ao mesmo tempo. Pronto, fechou. Quando diz assim, igual a frase que você leu aí no final, fora da igreja não há salvação, então quer dizer que Deus só existe lá dentro da igreja. Exatamente, aí que está. Então, se Deus é a nossa salvação, né? Jesus não criou Então a igreja Deus não nenhuma, estaria né? fora da igreja, só está lá dentro. Exatamente. É isso aí. Jesus não criou a igreja nenhuma, né? Que Então, é muito louco assim a gente pensar que nossa, né, deu um exemplo do Deus da igreja. E é tão complicado esse Deus da igreja, porque quando a gente vem para o Espiritismo, a gente aprende um Deus diferente. Porque o Deus da igreja está ali humanizado. Humanizado, exatamente. Eu lembro, eu adolescente, estava assistindo uma propaganda de uma igreja, não era católica, não. Mas era tão tentador que eu lembro que eu vi aquele negócio, eu falei, não, eu quero ministrar ele. A pessoa chega lá e tem, né, dá o depoimento dela, eu cheguei aqui destruído, não tinha nada, pobre, não tinha comida em casa. Hoje eu tenho casa na praia, eu tenho carro, tenho apartamento, eu tenho helicóptero. Eu falei, gente, que Deus maravilhoso. Aí você fala assim, nossa, mas se esse Deus está lá, eu quero também. Aí você vai vendo alguns depoimentos lá do cara, eu tinha uma dívida de sei lá quantos mil reais no banco, vim para essa igreja, quando eu fui lá conversar com o gerente, a dívida sumiu do sistema. Eu falo, nossa, mas eu quero isso para mim. Aí quando você vem para o Espiritismo, aí você vê, opa, Deus não é uma transação comercial. De jeito nenhum.
Verdade. E aí cada um, né, como se diz, né, tem o seu despertar, né? Hoje eu vejo algumas propagandas dessas e sei que, opa, Mas ainda hipnotiza muito a gente. Lógico, mas que essas pessoas têm, acredito que o paraíso é aqui. Então você tem que estar bem aqui, né? E eu estou passando agora depois de velho, sendo o mais minimalista possível, entendeu? Mais pro essencial que eu supérfluo. Demorou, né? Demorou, mas pelo menos para quê? Se está bom, se eu tenho o suficiente, para que eu quero outra coisa para ficar guardado? Que eu não vou usar. A hora que eu precisar, eu vou levar. Você não precisa, para quê? É a mesma coisa de supermercado, promoção, né? Uma coisa encalhada lá, tá por R$17, não vende nada. Põe um cesto desse tamanho lá. Aproveitem, R$16,99, vende tudo. Você compra, não, por que você comprou? Está com promoção. Eu não compro mais, porque é só promoção, né? Como eu sou velhinho, tem só promoção, então não tem jeito. Essa que vai promoção. É a pessoa que está comprando. Promoção. Se fosse para mocinho, para velhinho, eu ia comprar ali. Mas não é. Vamos encerrar, Elisângela? Encerra para nós? Então vamos, ainda com pensamentos elevados a Deus, agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, aprendendo, compartilhando, evoluindo. Vamos receber esta energia boa que aqui está neste momento, que ela nos ajude a alinhar os nossos chakras, que nós possamos sair daqui hoje muito melhores do que nós já entramos. Vamos pedir à espiritualidade amiga que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para a cura de todos os nossos males. Vamos colocar todas aquelas pessoas que estão precisando de luz, seja por qual motivo for, que a espiritualidade amiga possa chegar até elas, acalmar os seus corações e não deixá-las desanimar diante das dificuldades da vida. Que nós possamos sempre estar aqui juntos, reunidos, para ajudar na nossa evolução, para continuar sempre caminhando rumo ao que nós escolhemos para nós, juntamente com o nosso Pai. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal de casa, até a próxima quinta, se assim Deus o permitir. Boa tarde para vocês.